Olá, amadas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafaela. E eu me chamo Heloísa, e a nossa conversa de hoje vai ser sobre o funcionamento do nosso coração e a sua expressão. Hoje você é a nossa convidada para tomar um chá. E se você ainda não é inscrita no nosso canal, esse é o nosso pedido. Deixe o seu like, faça a sua inscrição, para você não perder nenhuma mensagem até agora. Pegue sua xícara e vamos conversar. O nosso assunto de hoje é sobre o nosso coração, né? E falar sobre o coração não é um assunto tão fácil assim, né, Rafa? Verdade. Como a gente imaginava que fosse ser. Porque o nosso coração, ele é um órgão muito especial, Sim. né? Ele é um órgão que, assim, ele compromete todo o nosso organismo se ele não está funcionando adequadamente. Verdade. E uma coisa, assim, que tem deixado o mundo, assim, muito preocupado, que é o que a gente tem visto ultimamente, e não tem como a gente fugir, né, do cenário atual que a gente está vivendo, é a pandemia. E nisso a gente tem visto, assim, o quanto as pessoas têm ficado muito preocupadas com a subsistência. Sobrecarregadas, né, com o funcionamento das suas questões cotidianas no dia a dia. O fluxo diário, né? Isso. E com essa preocupação toda, além das questões que a gente já tem no nosso dia a dia para resolver, mais a pandemia, a gente tem visto que o nosso coração tem ficado muito comprometido, né? Verdade. Muito sobrecarregado. Então, a gente queria começar esse bate-papo citando um versículo de Provérbios 27, 19, que fala o seguinte. Ele fala assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. E o que isso significa, né? Como a água, ela resplandece o nosso rosto, o nosso coração, ele expressa quem somos nós. Verdade. Né? E aí vem essa grande pergunta para nós hoje, né? O que nós temos expressado, o que nós temos desfrutado, né? Será que a maquiagem que a gente tanto gosta, né? Nós mulheres, a gente gosta muito de se arrumar, de se maquiar, mas será que realmente a maquiagem, ela tem trazido uma expressão verdadeira para o nosso rosto, para a nossa aparência? Será que ela consegue encobrir, né, o que de fato o nosso rosto está resplandecendo, né? É verdade. O que está dentro do nosso coração, né? A gente, no nosso desfrute assim, a gente refletiu muito sobre essa questão, né? O que tem sobrecarregado o nosso coração nesse período de pandemia? Na verdade, na nossa vida, né, como um todo, são muitas coisas que nos sobrecarregam. No nosso dia a dia, né? No trato diário, as irmãs que são casadas, né? Que têm família, que têm filhos, aquelas que estudam, têm faculdade, trabalho, são muitas coisas. E hoje em dia a gente tem que lidar com essa questão da pandemia, que mudou totalmente o cenário da nossa vida. Isso. E é mais um fator de ansiedade, né? Vem sobrecarregar o nosso coração. E como o Elo falou, o nosso coração, ele é a fonte de todas as coisas, né? Do nosso coração procedem todas as coisas, né? E a gente se preocupa muito com o nosso coração. Se a gente, fisicamente falando, se a gente sente qualquer coisa, assim, tem um sintoma de qualquer coisa cardíaca, a gente procura logo um médico, né? Pra procurar saber se tá tudo ok, porque o coração é o órgão principal, né? Se o coração não tá funcionando bem, todo o corpo é comprometido. E espiritualmente falando também, né? Não é diferente, Não né, é diferente. A gente precisa ter um coração saudável, né? Isso. E espiritualmente a gente precisa cuidar do nosso coração, né? Isso mesmo. E a gente foi procurar alguns dados, né, para poder, assim, refletir o que realmente esse cenário tem trazido. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 9,3% das pessoas hoje no Brasil, somente no Brasil, sofre de um tipo de ansiedade, né? E isso, quando a gente olha para o Brasil, é
algo assim grandioso, Gigantesco, né? Porque isso assim traz para nós que de 4 em cada 10 brasileiros sofrem um transtorno de ansiedade. Verdade. Né? E isso é muito assim, deixa o nosso coração muito sobrecarregado. Porque Sim. quem nunca sentiu um pouquinho de ansiedade, Quem né? nunca sentiu uma palpitaçãozinha? Isso não é uma coisa que a gente está falando assim, fulano nunca sentiu, ciclano nunca sentiu. Não, todos nós um dia já sentiu um pouquinho de ansiedade. Só que existem casos que vão além daquele pouquinho. É verdade. Né? Mas a gente não quer ficar aqui dando ênfase para esses casos, para essa questão. Verdade. Né? Pra patologia, a gente, né? Isso, porque a gente sabe que essas questões, né, elas denotam uma outra questão. O que a gente quer trazer hoje aqui é uma novidade, né, Rafa? Verdade. É algo assim que o Senhor tem alegrado o nosso coração. Amém. É algo que tem mudado de fato, né, o nosso viver. Amém. Que é a nossa experiência diária de não deixar que essas questões sobrecarreguem ainda mais o nosso coração. Verdade, gente. E aí a gente pode, né, vocês podem estar pensando em casa, então você quer me dizer que nunca mais eu vou ter problema? Não é isso, né, Rafa? Não é isso que a gente tem percebido. Verdade. Os problemas, eles vão continuar, né? As Sim. nossas ansiedades, elas vão continuar. Só que a grande diferença é que a gente não vai carregar tudo isso sozinho. Sim. Né? O Senhor, Ele está ali para querer carregar conosco, né, todo esse fardo, Verdade. toda essa nossa preocupação. Né? E isso é uma coisa que eu posso contestar assim no meu viver. Amém. Né? Nós Eu podemos, também. né, Rafa? No nosso dia a Eu dia. também. E aí, quando a gente vem para a palavra, uma coisa que a gente percebe, que a gente tem aprendido, né, durante a nossa caminhada, Sim. é o funcionamento do nosso coração. Verdade. Né? O que o nosso coração precisa para poder ter um funcionamento adequado. Saudável. Né? Saudável. Sim. E a gente não quer nem tocar no nosso aspecto físico. Verdade. Né? Porque se o nosso aspecto espiritual ele estiver saudável, ele vai repercutir no nosso viver diário. É verdade. Né? E isso é tão rico, né? Que a palavra ela fala para nós que o nosso coração ele foi feito, né, para amar e para crer no Senhor. Amém. Né? Quando a gente pensa em amar, primeiramente, o que nós temos amado? Verdade. Né? O que nós temos contemplado, né? Nós temos contemplado, né, Rafa? Aquilo que a gente contempla reflete, né? Isso. Aquilo que a gente observa demais, o que a gente contempla demais, vai refletir no nosso viver, vai refletir no nosso rosto. Então, se a gente contempla Cristo, Sim. se a gente contempla o amor do Senhor, se a gente ama o Senhor, se a gente busca o Senhor verdadeiramente, com o nosso coração, Sim. com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa força, a gente reflete esse Sim. Cristo em nós. E como ela falou, não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades, não quer dizer que nós não vamos ter ansiedades, não quer dizer que Sim. nós não vamos sentir palpitação Verdade. em algum momento do nosso dia, mas quer dizer que o Senhor ele vai nos dar graça suficiente para passar por aquelas dificuldades. Sim. Quer dizer que mesmo diante de pandemias, mesmo diante de uma situação caótica que a gente está vivendo mundialmente Sim. falando, né? Situações que a gente, quando a gente liga a TV, que vê o jornal... Mais as nossas preocupações. Mais as nossas né? preocupações, familiares, enfim, né? De uma forma geral. Uhum. A gente quer dizer que o Senhor estará conosco, né? O Senhor falou que Ele deixaria conosco, Ele estaria conosco até o fim, né? Sim. E Ele deixou conosco outro Consolador, né? Amém. Que é esse Espírito que está conosco todos os dias. Amém. Então a gente tem a quem recorrer. Isso. Uma coisa muito rica assim que a gente desfruta, que é a respiração da vida. Amém. Eu acho que muitos psicólogos eles dão uma dica de que para você se acalmar, para você quando você está num momento de estresse, de ansiedade, é a respiração, né? Você precisa respirar fundo, buscar respirar para se acalmar. E a gente tem uma prática muito legal, né, Lu? Que é a nossa respiração da vida. Que isso já entra na outra função, né, Rafa? Que é a função de crer no nosso coração. Exatamente. Né? Assim, é da gente, o que nós cremos. Né? Primeiro o que nós amamos. Né? E depois no que e em quem nós cremos. Em quem nós cremos. Né? Será que a gente tem crido muito na resolução rápida, né, dos nossos problemas?
Será que a gente tem crido muito, né, Rafa, no que os homens falam, no que os homens falam, né, de uma solução para acabar com tudo isso? Sim. Né? Na vacina. Na vacina, né? Não tem como a gente esconder, né? E a Rafa citou, né, o versículo, né, de Marcos, que fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, amém, de todo o teu coração, sim, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E aí, quando a gente volta para essa questão, a gente pensa assim: mas você está falando isso para mim e eu estou aqui afogada, né, em problemas, tristeza, não consigo nem respirar direito. E realmente a gente não sabe, né, o que as pessoas, né, estão passando em casa. Verdade. Né? A gente não tem noção, né? Às vezes pode ser a falta de um ente querido, né? Pode ser a perda de uma pessoa, pode ser, né, crises financeiras, seja lá o que for. Mas quando eu leio esse versículo, uma coisa que me vem muito forte é o final do versículo, que fala assim: de toda a tua força. Amém. Nossa, isso é muito confortante para nós, porque verdade, aqui não está falando que a gente precisa ter 100% de força. Exatamente. Aqui fala de toda a tua força. A força que você tem. A força que a gente tem no momento. Isso. Né? Vão ter momentos que a gente tem 70%. Sim. Vai ter momentos que a gente tem 50%, mas vai ter momentos que a porcentagem de força que a gente tem é de 0,001%. Sim. Mas aí, se aqui está falando para nós que é de toda a tua força, se esses décimos de porcentagem são a força que eu tenho no momento, eu preciso me esforçar. Amém. Né? A situação, ela vai parar instantaneamente? Não vai. Não vai. A gente não pode afirmar isso daí. Verdade. Mas a gente pode afirmar que o que vai acontecer instantaneamente é o Senhor agindo por meio de toda a situação conosco. Né? A gente não vai mais caminhar sozinho. Amém. Não é, Rafa? Com a certeza. gente vai ter o Senhor conosco. E faz total diferença. Muita diferença. Muita diferença. A gente não tá só, né? É verdade. Porque eu acho que o sentimento de solidão, de você estar lidando com aquela situação, com uma situação difícil, sim, um sofrimento, uma ansiedade, que às vezes são situações que realmente fogem da nossa compreensão. Tem situações que a gente vive que a gente nem mesmo consegue compreender. Sim. Às vezes a gente questiona o próprio Senhor: Senhor, por que eu tô passando por isso, né? Senhor, por que eu tô vivendo? Não consigo compreender o porquê dessa situação. Mas com o Senhor em nós, né? Quando a gente sabe em quem a gente crê, exatamente, quando a gente tem certeza que o Senhor Jesus está ali conosco, que Ele está nos consolando, nos confortando, sim, que Ele está passando com a gente, está nos dando uma porção de graça e socorro, naquele momento, tudo faz sentido. Amém. Apesar da gente, com a nossa mente, né, natural, não conseguir compreender, a nossa mente humana, sim, limitada. Mas é usando toda a força que a gente tem. Mas é usando toda a força que a gente tem. É aquele 0,0001% daquele dia. Aí no outro dia a gente pode acordar com um pouquinho mais de força. E no outro dia menos força, no outro dia mais. E aí a gente vai nessa caminhada, né, com o Senhor. Vai nessa tua força, né? O Senhor diz: vai nessa tua força. Então não é, como você falou, Elô, não é o 100%. É muito difícil a gente ter 100% de força. Realmente, a gente é fraco, né? Exatamente. Mas o Senhor em nós, Ele é forte. Amém. E aí a gente precisa realmente se esforçar em amar o Senhor e crer no Senhor, né? E aí entra a questão do crer, né? Que é a outra função do nosso coração. Sim, né? Com o coração assim, nós cremos, né? Exatamente. E diariamente, né, quando a gente levanta, quando a gente já começa a fazer as nossas atividades, é instantâneo a gente pensar, né? Ah, hoje eu creio que o meu dia vai ser assim, 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 eu já preparei tantas coisas, né? E vai ser dessa maneira, ou às vezes a gente nem preparou, sim, nem imagina como vai ser, né? Não planejou nada no nosso dia e já começa fazendo todas as nossas coisas aquele automaticamente. De coisa. Então, assim, a gente, independente do que a gente crê em alguma coisa. Verdade. Né? Até mesmo no que vai ser o nosso dia.
Só que o Senhor, Ele tem falado para nós que nós precisamos crer nele. Amém. Né? Igual nós desfrutamos nessa semana, né? Se com tua boca confessares e no seu coração crer que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Amém. Né? E do que nós vamos ser salvos? Do que nós vamos ser salvos? Do que? Do que? Né? Essa é uma grande pergunta para nós, assim, para a gente conseguir e pensar, né? Vocês em casa devem estar se perguntando, né? O que eu preciso ser salvo? Do que eu preciso o ser Senhor quer nos salvar, trazer a vida dele para dentro de nós, Ele quer. Sim. Né? E é o que mais Ele ama, Sim. ter a nossa presença. Ele quer a gente ali pertinho dele, sempre, a todo né? momento. Né? E é o que fala esse versículo de Romanos, né? Se com tua boca confessares e crer. Né? Então eu preciso crer, eu preciso confessar que o Senhor, Ele quer me salvar, mas aí ainda continua, salvar do quê? Né? Eu, na minha experiência, eu vejo que o Senhor quer me salvar da minha ansiedade. Amém. Né? Da minha independência dele mesmo. Verdade. Né? Das minhas questões, que são, assim, muitas. Né? Nós temos muitas questões que a gente precisa ser salvo. Verdade. Né? Que a gente precisa depender do Senhor para resolver. É verdade. Então, né, quando a gente olha para a questão da nossa ansiedade, que para mim é um fator que atrapalha em muitas coisas, muitas vezes. Para mim também. Né? Não é fácil. Sim. Não é fácil. Às vezes tem dias que a gente acorda, nossa, hoje o Senhor, Ele é tudo para mim. E eu acordo feliz, e eu acordo, desfrutando. Né? E totalmente assim, disposta a ouvir o Senhor, a deixar o Senhor falar. Mas tem dias que eu não quero ver ninguém perto de mim. Verdade. Né? Tem dias que o meu humor, principalmente quando chega, né, na época da TPM, o meu humor, ele tá assim, oscilando, insuportável. Né? Oscila muito. Essa acho que é a palavra verdadeira. Mas é aí que o Senhor, Ele quer me salvar. Amém. Né? Assim, você não consegue, Heloísa, mas eu em você, eu consigo. Amém. Né? Eu li um versículo essa semana que eu achei, assim, fantástico. Ele tá em Isaías 41, que fala o seguinte: eu te ajudo, não temas, eu te ajudo e eu te pego pela tua mão direita. Amém. Nossa, isso é muito confortante para nós, porque mesmo que a gente não consiga, o Senhor nos ajuda. O Senhor nos ajuda. E Ele tá ali, olha, vem cá, minha filha. Não temas, porque eu te pego pela sua mão. Amém. Né? E eu te ajudo. O Senhor, Ele quer nos ajudar. Verdade. Só que a gente precisa crer. Exatamente. A gente precisa crer nisso, que o Senhor, Ele quer nos ajudar, né? E a gente Ele precisa quer permitir também, né? Isso. É muito importante. A gente precisa permitir, abrir o nosso coração, né? Literalmente, assim, ter um coração aberto para esse trabalhar do Senhor. A gente precisa crer, a gente precisa amar, crer e permitir, né? Deixar o Senhor fazer essa obra, né? Deixar o Senhor entrar e trabalhar e lapidar, né? Porque a gente está nesse processo. Sim. A gente está nesse processo de transformação. Então, assim, não é fácil, né, Lô? Como a gente falou aqui. A gente está em construção. A gente está em construção diária. Dia após dia, como né? você falou, tem dia que eu acordo maravilhosa. Meu Deus, hoje vou conseguir fazer tudo. Hoje tá tudo bem. Tá tudo ótimo, vamos lá. Mas tem dia, meu Deus do céu, principalmente, né, nos dias que a gente tá com um humor terrível, que a gente não quer ver ninguém, que a gente tá desanimada, que a gente acha que nada vai dar certo. Mas a gente precisa crer, amar o Senhor e deixar o Senhor entrar no nosso coração, né? Com toda a nossa força. Com toda a nossa força. Aquele 0,01% naquele dia difícil. A gente precisa deixar o Senhor entrar, porque Ele não invade o nosso coração, né? Sim. O Senhor, Ele é educado. Ele bate assim na porta do nosso coração, aí a gente precisa dar espaço, né, para Ele entrar. Verdade. É pura verdade. E aí, né, quando a gente olha, né, Heloísa, mas você tá aí falando de um viver diário seu. Sim. Muitas pessoas não conhecem como é o meu viver diário e eu também não conheço como é a vida de cada um. Sim. Né, Rafa? E quando a gente
percebe assim essa questão de ansiedade, muitas pessoas elas precisam tomar remédio, né? Verdade. Precisam ter a sua vida Um tratamento, né? Um tratamento. E não é que a gente está querendo dizer que não procure um médico, muito pelo não contrário, tome né? remédio. Não, mas o que a gente está querendo dizer, né, é que existe solução, né? Existe, assim, se a gente precisa tomar um remédio, toma um remédio pedindo, Senhor, eu tenho 0,01% de força, seja minha força mesmo tomando remédio. Amém. Porque a obra, o Senhor ele vai fazendo progressivamente. É verdade. Né? O Senhor ele vai entrando em nós instantâneo? Sim. Quando a gente invoca, quando a gente crê, isso é rápido. O Senhor entra e começa a fazer aquilo que ele tem desejo. Exato. Né? Mas o progresso nosso, ele é contínuo. Né? É dia após dia. Dia vai crescendo, dia, né? Isso, dia após dia, Senhor, hoje eu tô desse jeito. Eu não consigo, mas eu tenho 0,0% de força. Então, Senhor, nessa força que eu tenho, me ajuda. Senhor, eu preciso tomar remédio. Esteja comigo, Senhor, vai comigo. Sim. Vai na nossa frente, Senhor, eu tenho que tomar remédio. Senhor, eu tenho que ir no médico. Senhor, eu não consigo, mas vai comigo. Isso, mas Senhor, o Senhor é a minha força. Exato. O Senhor é aquele que quer resplandecer por meio de mim. Amém. Se eu tô nessa crise de ansiedade, ainda nessa crise, o Senhor comigo. pode resplandecer. Senhor, se eu não consigo, me ajuda e Amém. Traz a existência aquilo que não existe ainda em mim. É verdade. Senhor, se eu ainda tenho um coração desse jeito, que se preocupa com tantas coisas, Senhor, cria em mim um coração puro, Amém. com o espírito inabalável. Amém. O Senhor, Ele quer criar em nós esse coração. Amém. Se não existe, Senhor, traz para mim. Amém. Se existe um pouquinho desse coração, Senhor, completa a tua vontade Amém. em mim. Né? Faz a tua vontade. Né? E assim a gente vai pedindo, né, Rafa? Verdade, Elô. Dia após dia. Incrível. E deixar o Senhor crescendo Isso. e trazendo um coração novo para nós. Isso que você falou de trazer à existência as coisas que não existem é incrível, assim, porque o nosso Deus, Sim. Ele é esse Deus. Amém. A própria obra da criação demonstra isso para nós, né? O Senhor, Ele trouxe do nada, né? O Senhor disse, haja luz e houve luz. E a luz, a gente pode trazer essa luz numa figura, né? De luz na nossa vida. A gente pode pedir, o Senhor, traz à existência as coisas que não existem. Senhor, eu estou em um momento de escuridão. Senhor, porque a ansiedade, um transtorno, né? Um transtorno de depressão, enfim, são tantos, né? Como a gente falou, que a gente... são momentos de escuridão, são momentos difíceis, mas o Senhor, Ele traz essa luz, o nosso coração, ele pode estar em um momento de obscuridade, ele pode ter um momento de tristeza, mas o Senhor, Ele pode tornar esse coração em um novo coração, Ele pode tornar um coração de pedra, um coração de carne, Ele pode tornar esse coração triste, esse coração de dor, né, em um coração alegre, e esse coração alegre, né, vai refletir no nosso rosto. Que vai deixar o nosso rosto formoso, né? O coração alegre e a formoseia o rosto. Então, verdade. assim, como você falou, Elô, a questão da medicação, né? Muita gente precisa... Eu sou uma pessoa que precisa tomar medicação para ansiedade. E assim, mas eu preciso do Senhor infinitamente mais do que a medicação. Amém. A medicação me ajuda, eu tenho consciência que eu preciso. Mas sem o Senhor, não teria medicação na face da terra que poderia me salvar. Então o Senhor, Ele me salva em meio a essa situação. O Senhor, Ele traz à existência algo que não existia, porque é a minha esperança. Amém. Eu tomo aquela medicação crendo que o Senhor, Ele está me lapidando, que o Senhor está me transformando, que o Senhor tem um propósito nessa situação, sabe? Sim. Então, assim, é isso. É a gente crer, amar de toda a nossa força, a gente fazer uso da respiração da vida, que é invocar o nome do Senhor. Amém. Como exercício na respiração, ela ajuda a gente a se acalmar. Quando a gente faz uma respiração profunda, né? Como muitos psicólogos ensinam, né? Muita gente ensina que a respiração profunda ajuda a gente a se acalmar, né? Quando a gente faz aquela respiração profunda, a gente consegue se acalmar. Mas a gente tem o uso da respiração da vida, que é a gente... invoca o nome do Senhor, a gente quer chamar o Senhor, chama né? o Senhor para dentro do nosso espírito, a gente chama o Senhor para dentro de nós, a gente chama, ó Senhor Jesus, a gente inspira o Senhor Jesus
e solta tudo aquilo que é negativo que está dentro de nós. Então, a Amém. gente tira aquilo que está sobrecarregando o nosso coração, né? Sim. Que está pisoteando a terra do nosso coração, que está deixando o nosso Amém. coração, fazendo o nosso coração sofrer. Verdade. Então, é isso que o Senhor quer. E o Senhor quer fazer isso, né? O Senhor, Ele quer curar as feridas do nosso coração. O Senhor Muito. quer, não é, Lô? Quer. Então, assim, o Senhor, Ele quer cuidar de cada feridinha, de cada sofrimento, de cada situação de dor, de tristeza, né? E Ele quer tornar o nosso coração alegre, para que a gente tenha um rosto resplandecente, para que a gente tenha um viver alegre. Não vão ser todos os dias que a gente vai estar bem, como a gente falou várias vezes aqui, e é importante ressaltar isso, porque a nossa vida, né, não é um mar de rosas, né? Não prometeu Deus o céu sempre azul. Sim. Mas o Senhor prometeu descanso em Labor. Então, Amém. o Senhor, a gente crê que o Senhor é esse descanso na nossa vida, né? Ele quer nos pegar pela mão, né, Rafa? Ele quer nos pegar pela mão. Quer pegar e nos ajudar. E se tem alguém Sim. que quer fazer isso e tornar o nosso coração saudável, é o Senhor. É o Senhor. Né? Mas a gente precisa permitir, né? Hoje a gente quer passar essa mensagem para vocês. Que vocês permitam que o Senhor entre no coração de vocês. Que o Senhor faça morada. Que vocês creiam nessa palavra. Que quando você estiver naquele momento mais doloroso, que você tenha força. Que você busque na tua força, naquele 1%, 0,1%, de pegar a Bíblia, ler um versículo, de ouvir um louvor, de ligar para um irmão, de fazer uma oração, de invocar o nome do Senhor Jesus. Porque dá resultado, né, Elô? Sim. Tem resultado. Então, são inúmeras experiências, né, Elô? Então, acho que você tem uma experiência legal para contar pra antes gente. de contar, né, essa experiência, teve um versículo que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Sim. Que foi o que a gente leu, né? Sim. E que os irmãos têm tocado muito nesse versículo. Sim. Né? Que fala o seguinte, quando a gente fala, né, com tanta intrepidez de que vai funcionar, sim. Né, a gente crer, a gente amar o Senhor para Ele trazer conforto para o nosso coração, é porque a palavra, ela nos disse isso, né? Verdade. Tem um A palavra é versículo fiel. Fortíssimo, na verdade são 2, Sim. né? E eu queria ler que está em 1 Timóteo 4, 9 e 10. Ele fala assim, fiel é esta palavra. Amém. E digna de inteira aceitação. Amém. Então, se a palavra ela tem falado isso para nós, sim, né? A gente precisa agarrar o que a palavra tem falado, com né, certeza. Rafa? E continua assim o versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos. Amém. De novo, né? O se esforçar. Sim. A nossa força, né? O pouco de força que a gente tem. Verdade. No nosso dia, né? Sim. Assim, que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus que é vivo. Amém. Irmãs, o nosso Deus, Ele é um Deus vivo. Aleluia. Se a gente pede de todo o nosso coração, a gente não está falando com uma pessoa morta. A gente está falando com uma pessoa que é viva e que é salvador de todos os homens. Amém. Especialmente dos fiéis. Amém. Né? Se eu tenho fé que Ele vai me curar, que Ele vai trazer paz nos momentos que eu estou sofrendo Sim. muito e que eu estou me preocupando muito, Sim. Ele se torna para mim um Deus que é vivo. Amém. E um Deus que é salvador, né, de todas as minhas questões. Verdade. Porque fala especialmente dos fiéis. Sim. Então, Senhor, eu quero ser essa que crê que o Senhor é essa pessoa viva que vai trazer à existência aquilo que não existe. Amém. Que vai criar em mim um coração que não existe. Porque a palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Amém. Né? E por que eu estou falando isso com tanta verdade na minha fala? Né? A gente achou que a gente ia falar e gravar essa palavra na semana passada. Sim. Né, Rafa? Sim. Mas, na verdade, a gente achou que era por questões, né, de saúde, né, que Rafa não podia vir, Sim. não estava se sentindo bem. Mas eu percebi que o Senhor queria falar algo e me fazer subir mais um degrau da minha fé.
Né? Na verdade, o Senhor usou essa questão de saúde de Rafa como um pretexto para ganhar mais um pouquinho do meu coração, né, Rafa? Né? Exatamente, amanhã vai fazer uma semana que eu tive uma crise de ansiedade muito forte, né? E tem muito tempo que eu não tomo medicação nenhuma, que eu não tenho crise nenhuma de ansiedade, né? Não que eu não tenha problemas, não é essa questão, né? A gente tem, né, no nosso dia a dia, muitas coisas para resolver. Mas em se tratando de crise de ansiedade, tem muito tempo que eu não sabia o que era isso. Mas quando foi no domingo passado, logo após o almoço, eu tive uma crise terrível. Uma crise que e isso porque durante a semana eu desfrutei muito desse versículo, né? O Senhor é esse Deus vivo, o Senhor é o meu Salvador, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força. E eu cantei essa música assim, né? Que tem uma musiquinha com esse versículo. Eu cantei a minha semana todinha. Amarás o Senhor teu Deus, né? Eu cantei a semana toda, desfrutei muito, né? Com toda a sua força. Só que quando chegou depois do almoço, né, tava tudo bem em casa e o coração começou tum-tum, tum-tum. E ao ponto da minha garganta fechar, eu comecei a tossir porque eu não respirava, né? E aí começam os pensamentos, eu vou morrer? Quem vai cuidar das minhas filhas? Né? O que eu vou fazer agora? Tem que voltar a tomar remédio, tem que voltar a procurar o médico. Nossa, o médico vai falar para mim por que você não continua com a medicação, porque foi uma coisa que eu parei sozinha, né? E assim, ele ia puxar minha orelha e comecei a pensar. E aí o meu peito começou a doer, né? Eu comecei a ficar mais nervosa ainda, fiquei com as mãos geladas, os pés gelados só que teve um momento que eu falei assim, não, Senhor, eu não sou ninguém sem o Senhor. Amém. Mas o Senhor, durante a minha semana toda, o Senhor falou para mim, eu sou o seu Deus vivo. Amém. Né? Eu te ajudo, eu te pego pela mão. Né? Eu ouvi o Senhor claramente falando para mim, eu sou aquele que quer ir nessa pequena força sua. Amém. Que quer ir nesse momento de fraqueza para te mostrar quem é o verdadeiro Salvador da sua vida. Amém. E nisso foi se passando assim uma hora eu nessa crise. E aí eu falei assim, eu vou chamar o Moisés, porque o Moisés vai me ajudar. Só que no mesmo momento eu falei, não, o Moisés ele não é a minha força. Amém. A minha força é o Senhor. Amém. E foi fácil? Não foi fácil. Não é Foi fácil. muito doloroso de saber que assim, a minha ansiedade, ela ultrapassou a força de quem realmente é o Senhor. Mas lá no fundinho, eu ouvi um hino maravilhoso. Quanto mais eu sofria, mais o meu coração ele apertava e eu tossia muito, porque a minha garganta ela foi fechando. Eu lutava com o Senhor. Senhor, o Senhor tem falado para mim que o Senhor é a minha força. Amém. O Senhor tem falado para mim que o Senhor é o meu desfrute. Amém. Que o Senhor é esse Deus vivo que quer sobrepujar toda e qualquer situação, a todo e qualquer problema. Amém. E insatisfações, e que são muitos motivos, né? Cada uma de nós sabe o que de fato tem passado dentro da nossa casa. Sim. Então, Senhor, se mostra para mim. Se mostra para mim. Seja a minha força verdadeira. Se eu tenho pouca força, Senhor, seja essa força. Amém. Eu não vou pegar o meu remédio, porque eu preciso confessar que eu ainda guardo algumas pílulazinhas. Né? A gente tem uma fé tão pequena que a gente ainda deixa algumas válvulas de escape, né? Mas naquele momento eu percebia que o Senhor estava falando assim, olha, você vai falar para outras pessoas sobre quem sou eu, sobre qual é a sua fé, sobre em quem você tem crido. Então, eu quero te fazer passar nesse teste agora. E eu senti que foi um teste do Senhor falando para mim, Heloísa, você tem uma pequena força que pode fazer você
subir um degrauzinho, mas um Amém. degrau pequeno. Então, Heloísa, luta com essa força. Amém. E foi 1 hora eu lutando, Senhor, seja minha força, seja comigo. E aquilo vinha, e Sofia vinha perto de mim, sem saber o que estava acontecendo. E olhava para mim, o que foi, mamãe? Eu falei, não, mamãe só tá lendo. Né? Eu não queria ao mesmo tempo passar para ela. Né? E eu fui me acalmando, né? Conforme eu ia invocando, igual a gente falou, né? O crer. Né? A gente precisa crer que, de fato, essa palavra ela é fiel. Amém. E eu fui invocando e invocando. E eu lá no fundo ouvia um hino que é maravilhoso, que fala assim: tens doce voz, ó Senhor da esperança, o meu coração ele se alegra em ti. Quando eu ouvi esse hino, né, no meu coração, eu falei: Senhor, a sua doce voz, ela quer e ela pode sobrepujar Amém. a todo o sentimento de ansiedade que eu estou sentindo agora. E todas as vezes que eu tinha crise, Sim. quando acabava a crise, o meu coração, eu tinha muita angústia, eu chorava demais. Só que a diferença é que dessa vez, quando a crise acabou, eu chorei muito, mas foi um choro de gozo e de alegria. Amém. De que assim, eu não sei se eu posso dizer que eu passei no teste ainda, sabe? Mas assim, eu sei que assim, eu consegui vencer uma etapa. Amém. Né? Assim, foi uma etapa. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, Sim. depois, mas eu só sei de uma coisa, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Amém. E Ele é poderoso. Ele é poderoso. Né? Isso é muito confortante para o nosso coração, Amém. né, Rafa? Amém. Saber que a gente não está sozinho nessa Amém. caminhada e que o Senhor, Ele quer mesmo a nossa presença. Amém. Né? Ele é egoísta, porque Ele ama a nossa presença. Verdade. Mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso. Sim. Ele é bondoso. Sim. Né? Ele é o nosso Salvador. Ele é. Né? Tem tantas características que a gente pode falar do Senhor, Jesus. né? Para quem está nos ouvindo agora. Verdade. E não tem, na verdade, como a gente ficar só falando ao mesmo tempo, né? Sim. Porque a gente queria te convidar para crer nessa pessoa maravilhosa. Amém. Né? Se você tem crido nos seus problemas, na solução rápida das coisas, esse não é o caminho, né, Rafa? Verdade. O caminho é a gente amar o Senhor. Amém. O caminho é a gente crer, Amém. né? De toda a nossa força. Amém. Né? De todo o nosso coração. Sim. Né? E nos agarrar às promessas que Ele tem falado para nós. Verdade. Né? Essa é uma promessa, né? De que a palavra ela é digna de inteira aceitação. Fiel é a Então, palavra. ela é fiel. E Amém. eu quero isso para mim, para você, né, Rafa? Sim. Para vocês que estão nos assistindo agora. Amém. Mas a gente precisa de uma escolha. Verdade. Né? Eu não posso escolher pela Rafa, não posso escolher por vocês. Eu posso escolher por mim. Sim. Então eu quero convidá-las a fazer essa escolha. E é uma escolha diária, né? É uma escolha diária. Todos os dias a gente precisa Sim. escolher. Então, se você ainda não escolheu o Senhor como seu Salvador, o momento é agora. Amém. E a gente queria fazer essa oração, né, Rafa? Amém. Para vocês, para que o Senhor possa continuar sendo esse alento e esse conforto. Amém. Né, para todas nós. Amém. A gente queria convidar vocês para orar com a gente. Se você puder e quiser, feche seus olhos. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó, Senhor, muito obrigada, Senhor. Jesus. Senhor, te agradecemos, Senhor. Amém. Senhor, pela vida de cada pessoa. Amém. Senhor, que está assistindo esse vídeo. Sim, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor. Amém. Senhor, cada irmão. Amém. Senhor, cada ouvinte. Cada um que está em sua casa, Senhor, agora. Amém. Senhor, ouvindo essa palavra. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sabemos, Senhor, que o Senhor é fiel. Amém. Senhor, é digno de inteira aceitação. Amém. Senhor, que a Tua palavra é o que nos salva. Senhor, diariamente. Sim. Senhor Jesus, que quando invocamos o Teu nome, Amém. o Senhor está em nós. O Senhor está conosco. E que o Senhor não nos deixa só. Senhor, que o Senhor deixou outro Consolador, o Espírito Santo. Jesus. Ó Senhor Jesus, dentro de Amém. nós, para nos consolar, para cuidar de nós, Amém. para curar as nossas feridas. Senhor, te agradecemos, Senhor,
Te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação, por tão imenso amor. Senhor, queremos falar, Senhor, de Ti. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, falar desse amor, Senhor, para as pessoas. Ó Senhor Jesus, expressar esse amor. Senhor, obrigado pelas experiências que o Senhor nos tem dado. Experiências de salvação, experiências de vida, experiências de fé. Senhor, abençoa cada irmã, Senhor, abençoa cada ouvinte. Ó Senhor Jesus, que elas possam, Senhor, Te aceitar, Senhor, todos os dias. Senhor, nós precisamos ser salvos, Senhor. Senhor, cada um de nós precisa ser salvo. Senhor, precisamos ser salvos do mundo, precisamos ser salvos do pecado, de nós mesmos, Senhor, dos nossos pensamentos, das nossas ansiedades, Senhor, daquilo que vem sobrecarregar o nosso coração. Senhor, nos dá um coração puro, Senhor, um coração reto, um coração de carne, Senhor, um coração adequado, um coração que Te ama. Senhor Jesus, nós somos fracos, Senhor. Ó Senhor, mas quando somos fracos é que somos fortes. O Senhor é a nossa força. Senhor, continua sendo forte em nós. Ó Senhor Jesus, o Senhor diz, Senhor, na Tua palavra, vai nessa Tua força. Senhor, queremos continuar prosseguindo, Senhor, na nossa força, Senhor, na nossa pequena força. Senhor Jesus, continua cuidando de nós. Senhor, abençoa cada um que está em casa, Senhor. Abençoa cada irmã. Abençoa cada ouvinte. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Todos os dias da nossa vida. Senhor, nós te amamos, Senhor. Queremos te amar cada dia mais. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que o Senhor continue criando em nós um coração puro, um coração limpo, né, com o espírito inabalável. Amém. Que Ele possa te abençoar, que Ele te abençoe todos os dias. Amém. Então, amadas, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like de vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal e deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Deixem um feedback pra gente, compartilhem as experiências de vocês, vai ser muito legal pra gente. E hoje nós finalizamos o nosso quadro de Chá das Mulheres, mas nós voltaremos em breve com mais novidades. Um grande abraço, até a próxima.